Mas eis que Trump entra na parada. O que acontece, Clarissa Oliveira? Eu falei Clarissa, mas deixa eu enaltecer o meu colegiado, porque temos Pedro Duran. E temos Isabel Mega, também vai aparecer para vocês, pronto, aparecendo aqui no telão, para que nós possamos abrir a nossa conversa e o nosso momento de olhares/análises em relação à denúncia contra 34 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro. E aí, Clarissa, o que Donald Trump tem a ver com tudo isso? Bom, para o bolsonarismo tem bastante a ver, Elisa. Bom dia para você, bom dia para o Pedro, Bel, todo mundo que está com a gente aqui no live hoje. O que a gente viu acontecer aí no decorrer das últimas semanas ali no núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Elisa? A gente vem falando aqui de toda a estratégia de contenção de danos prevista por eles para esse momento em que chegasse a denúncia da Procuradoria-Geral da República, nesse caso da trama golpista. E uma das frentes de ação era uma expectativa de que Donald Trump, depois de tomar posse como presidente dos Estados Unidos, tivesse ali uma postura de defesa de Jair Bolsonaro. Isso, segundo os relatos de algumas pessoas próximas de Bolsonaro que falaram comigo, tinha ali esse anseio para que Bolsonaro recebesse esse gesto, essa manifestação de apoio de Donald Trump diante dos processos que correm contra ele aqui no Brasil. Essa expectativa vem desde a época da posse, Elisa. Lembrando que Jair Bolsonaro fez ali um movimento para tentar comparecer à cerimônia de posse de Donald Trump, não conseguiu, permaneceu com o passaporte retido pelo Supremo Tribunal Federal por decisão de Alexandre de Moraes e depois disso enviou então Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro para aquela cerimônia de posse de Trump na esperança aí de selar um pouco essa aliança que eles enxergam como muito estratégica para o bolsonarismo. O que aconteceu depois disso? Algumas semanas atrás, semana retrasada, eu acho que posso checar e confirmar para vocês. A gente teve, inclusive, uma viagem, a gente chegou a mencionar aqui ao longo da nossa cobertura, uma viagem do deputado Eduardo Bolsonaro a Washington. E aquela viagem, claro, embora ela tenha um pouco a ver com todo esse relacionamento, esse interesse de Eduardo Bolsonaro na área de relações exteriores, tem a ver com a sua atuação como parlamentar individualmente, mas naquela época, algumas pessoas ali próximas dele me confidenciaram, olha, a gente tem esperança de que ele consiga uma agenda, algo mais relevante ali com pelo menos o entorno de Donald Trump, que consiga acender um pouco essa expectativa da gente de um gesto, de uma manifestação do presidente dos Estados Unidos. Lembrando, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi ali um grande defensor de Donald Trump, na época em que Trump deixou a presidência dos Estados Unidos, ao longo dos processos enfrentados por ele, e aparentemente, né, Elisa, tinha de fato uma expectativa aí de que ele pudesse fazer um gesto, assim como ele fez, por exemplo, em relação a Javier Milei. Donald Trump tem dado ali sinais, feito acenos, né? Mas a situação de Bolsonaro é diferente, é delicada. E aí, a avaliação de uma pessoa da base governista, né? Uma pessoa próxima do presidente Lula. Olha, eles podem achar o quanto eles quiserem, mas uma coisa, essa frase foi dita por um ministro para mim, uma coisa é Donald Trump candidato à presidência da República. Ele tinha muito interesse em fazer esse aceno a qualquer tipo de chefe de Estado, ou ex-chefe de Estado, ou líder da direita mundial. Agora, outra coisa é Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Então, o clima é um pouco esse. Ele continua em silêncio, né?